Olá, boa tarde, bem-vindo ao itinerário tardial desse 18 de 5 de 2024. O programa Tardial está tendo o prazer de estar sendo recebido pelo ilustre doutor Gordão, doutor Arlindo. Que mais? É um prazer receber no seu espaço de trabalho. O programa Tardial tem que se atentar nessa área da saúde, área tão nobre que é a litose. Doutor, a litose é considerada como emblemática da patologização odonto. Por quê? Porque é tão emblemática esse segmento. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso amigo Braga pelo convite e pelo interesse nesse tema da litose. Bom, mas veja só uma coisa. Conceitualmente falando, a litose é extremamente fácil da gente entender. Por quê? A litose é uma condição anormal do hálito, tá? Extremamente indesejável para aquele que tem a litose e para todos aqueles que estão em volta ao redor dele. Porque muitas vezes isso leva essa pessoa a um isolamento familiar inicialmente, depois um isolamento social e culmina com um isolamento no trabalho, até mesmo às vezes um afastamento do trabalho, que isso gera uma diminuição terrível na autoestima dessa pessoa. Então, veja bem essa questão de ser emblemática, né? Eu vejo isso da seguinte forma. Como eu disse, por um lado a litose é muito fácil da gente entender, mas por outro lado é difícil o quê? O tratamento. Por que é difícil o tratamento? Porque é difícil o diagnóstico da litose. Então, muitas vezes se trata a litose e não se tem um resultado satisfatório. Por quê? Porque não se teve cuidado de se chegar ao diagnóstico correto. Então, como que eu posso tratar algo que eu não conheço? Essa é a pergunta. Então, é por isso que o diagnóstico é extremamente importante, porque a litose ela é uma doença. Mas não somente isso. A litose, muitas vezes, ela é um sinal de alerta para alguma coisa que está errada no organismo. Às vezes, uma alteração cardiovascular, uma alteração renal, uma alteração pulmonar, uma alteração hormonal, tá? Então, tudo isso gera uma litose. Existem alterações ao nível de estômago, intestinal, que tudo isso conduz à litose. Então, veja só uma coisa, são mais de 60 tipos diferentes de litose. Então, às vezes, se tem esse termo, é emblemática, porque fica assim, muito simbólica, porque muitas vezes não se tem o resultado do tratamento por eu não ter feito um diagnóstico correto. Então, para se tratar a litose, é necessário que a gente venha ter um diagnóstico mais preciso possível, para que eu venha tratar de uma maneira correta e eu venha ter o mais importante, que é o sucesso para o paciente e sucesso para o profissional. Caso contrário, esse paciente vai ficar um tratamento em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e ele sem ver nenhuma resposta favorável a ele. O que acontece? Ele que já está com a autoestima extremamente baixa, vai diminuir mais ainda. Ele que já está no isolamento social grande algumas vezes, ele vai se afastar de tudo. Então, na verdade, ela é emblemática nesse sentido, mas o que eu vejo é dessa forma. São tratamentos, são sucessivos tratamentos, às vezes sem sucesso, por conta de quê? De eu não ter tido o devido cuidado de se chegar ao diagnóstico preciso. É isso que eu vejo em relação. Tipo assim, quando vê que ela pode ser ou está interligada no estômago, quais são os alimentos tendenciosos e podemos evitar? Tá, muito bem. Existem alguns alimentos, tá, que eles apresentam um odor mais carregado. Tá? Então, esses alimentos, na verdade, eles promovem uma alteração do odor corporal, certo? De uma maneira geral. E, obviamente, se você já tem a litose, esse alimento ele vai acentuar a doença halitose. Quais seriam eles?
são proteína de origem animal, né? Carne vermelha, gordurosa, tá? Carnes processadas, né? Isso aí a gente tem exatamente, são carnes que têm aditivos, tá? Carnes como presunto, salsicha, mortadela, enfim, são carnes que apresentam exatamente esses aditivos, né, e conservantes, tá? Como existem também outros alimentos, como alho, cebola, couve-flor, tá? Então, são todos alimentos que promovem a alteração do odor corporal. Como também existem medicamentos também que promovem a mesma coisa, existem pomadas que você passa na pele, é absorvida pela pele, e que também promovem uma alteração do odor corporal. E isso automaticamente ele leva também à alteração do odor da boca, tá? No caso promovendo, portanto, vai acentuar a halitose. O corpo vai interligado, de certa forma. Sim, lógico. O sistema é um só. Né? O sistema todo, e ele funciona todo integrado. Né? Então, um vai repercutindo em outro sistema. Um sistema puxa para o outro sistema e interligando o outro sistema. Então, não tem como se ver isso isoladamente. É visto como um todo. É verdade. Eu andei pesquisando um pouco, a gente se aprofundar, quando a gente vai receber um entrevistado, está sendo recebido dessa forma um pouco diferente. Em larga escala, né? Cada 10, 4. Sim. Né? Na verdade, essa é uma estatística da Organização Mundial de Saúde, né? Em torno de mais ou menos aí 40% da população brasileira é acometida pela doença halitose. Existem outros países que essa estatística é maior, né? Exatamente por conta de quê? Do consumo de carnes processadas, de alimentos mais gordurosos, né? Enfim, do hábito de vida mesmo das pessoas. Até quem ingere álcool, bebida alcoólica. Sim, também. Como é a questão do álcool? É exatamente a desidratação. Tá? Então, o álcool ele promove exatamente uma diminuição do fluxo salivar, que é extremamente importante, tá? No diagnóstico da halitose. Quando a gente for falar sobre essa questão do diagnóstico, eu gosto de frisar bem a questão do diagnóstico, porque sem ele, a gente não tem como tratar a halitose. Sem ele é aquela coisa de você tratar e o paciente ficar do mesmo jeito, sem ter nenhuma resposta, coitado. Então você veja, são 40% da população brasileira tem halitose. E todos eles, não tenha dúvida, todos eles anseiam por um tratamento correto da halitose. E a halitose tem cura. Né? Às vezes você, já fiz vários tratamentos de halitose, não deu, nenhum tive resultado. Mas algo está errado. E onde que está errado? Lá no começo. E onde é o começo? É o diagnóstico. É a partir do momento que eu recebo o meu paciente e começo então a interrogação daquele paciente para que eu possa investigar onde que está o problema. E eu tenho que tratar a causa. Tá? Não tem outra maneira. Você não vai fazer um tratamento se você conhecer a causa. Como? Aí você vai estar jogando para ver onde é que vai acertar. Né? E não é bem assim. Então você tem que conhecer para poder tratar. Isso é o diagnóstico, né, da halitose que vai permitir isso. De forma paliativa não vai levar nada, porque ela pode ser vista de forma crônica também, né? Exatamente isso. E com relação à cronicidade, né, da halitose, eu também vejo uma coisa muito importante, é isso que eu estava falando. Às vezes você trata, não tem nenhum resultado, e aí vai ficando crônico. Né? E aquilo vai ficando crônico. Então, para você tratar, vai ser bem mais complicado, você precisa lançar a mão de mais recursos para poder tratar. Tá? De uma maneira que antes, se você tivesse chegado a esse diagnóstico mais rápido, você poderia tratar de maneira mais simples. Tá? Então, uma coisa foi prolongando, então você precisa de mais recursos para poder tratar a halitose. E não nos esqueçamos de uma coisa, eu sou dentista.
Mas a halitose, como eu falei, ela pode ser um sinal de alerta de alguma outra alteração sistêmica. E você vai precisar da ajuda de um médico especialista. Você vai precisar de um gastroenterologista, você vai precisar de um otorrino laringologista. Tá? Então, porque tudo isso, todas essas alterações repercutem exatamente nesse odor. Tá? Então, é exatamente isso aí. Antes de a gente já se destacar para a entrevista, ela recebeu várias perguntas aí, então temos que tem algum membro da família, mas assim, ele fica em silêncio, não quer se pronunciar, mas assim, busca esse tratamento em curto prazo. É recomendável, existe, esse tratamento é tão eficaz em curto prazo, o cara usa uma vez, duas, três, resolve. Não, Braga, não consegue. Não consegue. Em curto prazo você não consegue. Tá? Por quê? Eu vou falar um pouquinho agora de diagnóstico, para a gente poder entender essa questão do tratamento. Veja bem, a gente tem que partir do seguinte. Primeira coisa, o que provoca a halitose? A halitose ela é formada por micro-organismos que estão presentes na cavidade oral. Então, existem micro-organismos na boca que eles são mais patogênicos e outros são menos patogênicos. Ou seja, o que eu quero dizer, existem micro-organismos da boca que provocam mais a doença do que outros. Então, esses micro-organismos, eles se depositam na superfície da língua. Tá? E aí formam uma camada que é fácil de você perceber. É uma camada que ela tem uma coloração esbranquiçada para amarelada, e ela se estende da porção mais posterior da língua para a região mais anterior da língua. Tá? Lógico, essa extensão vai depender muito, que todas as pessoas vão apresentar essa extensão completa. Tá? Como também a espessura dessa camada. Isso é o que a gente conhece pelo nome de sabura lingual. Tá? Outra coisa importante é a questão do fluxo salivar. Então, a quantidade de saliva que você tem na boca, isso é importantíssimo. A saliva, ela é fundamental porque na boca ela vai umedecer todos os tecidos na boca. Vai umedecer gengiva, mucosa, palato, umedece a superfície dos dentes, tá? Mas não somente isso. Veja bem, a saliva, ela é considerada, ela é um antibiótico natural que nós temos. Então, se eu tenho uma quantidade suficiente de saliva na boca, eu vou conseguir uma proteção em relação à ação desses micro-organismos que estão presentes na boca. Se eu tiver uma quantidade normal de saliva na boca, jamais essa sabura lingual vai formar. Por quê? Porque a saliva não vai permitir. Tá? Porque para que esses micro-organismos se depositem, fiquem fixados na superfície da língua, precisa como que para a gente entender, entre aspas, de uma cola, que é uma proteína chamada mucina. É ela que cola, que vai então colar o micro-organismo na superfície da língua. O que a saliva faz? Elimina essa cola, entre aspas, para a gente entender melhor. E aí a bactéria, o micro-organismo, não se fixa na superfície da língua. Se ele não vai conseguir se fixar, não forma sabura. Se não forma sabura, eu não tenho halitose. Tá? Então, você veja aí que eu preciso analisar a presença da sabura lingual, eu preciso avaliar o quanto de saliva que o meu paciente tem na boca. E para isso existem testes. Tá? Para isso existem testes. Tá? E também eu posso lançar mão de outros exames laboratoriais, eu posso lançar mão o que se chama de pH, metria, que seria exatamente o pH presente na cavidade oral. Existem outros testes, teste Banner, que é um teste específico, ele é positivo para a halitose, porque ele identifica uma enzima que é elaborada por essas bactérias. Tá? E existem também testes de esfregaço, tá? De células descamadas, tá? Que essas células ficam descamadas exatamente pela ausência de hidratação, pela ausência de saliva na boca. E essas células epiteliais descamadas, elas servem como substrato para essas bactérias.
E aí, então, essas bactérias começam a crescer e essa saburra começa a ficar cada vez mais volumosa. Então, como também é muito importante, a vitamina D. Saber qual a mínima dosagem de vitamina D que o paciente tem é fundamental para evitar exatamente diminuir essa descamação de células epiteliais. Mas veja bem, então você vê que a coisa não é tão fácil. Ou seja, não tem como eu tratar isso da noite para o dia. Tem como eu melhorar? Tem como melhorar, mas não é o tratamento. Como que a gente consegue melhorar? Através de soluções, né? Através de bochechos, de produtos específicos, com esse objetivo de aumentar o fluxo salivar. Tá? E aumentando esse fluxo salivar, a gente já vai impedir que ocorra a formação dessa saburra. Mas também eu posso aumentar esse fluxo salivar de outras maneiras, como estimulando a produção de saliva pela glândula salivar. A gente tem a glândula parótida, tem a glândula sublingual, e a gente pode estimular a formação de saliva. E existem, então, os estímulos. Tem os estímulos mecânicos, que até, às vezes, a pessoa pergunta, é bom mascar chiclete? Né? É bom. Tá aí, é bom. Por quê? Porque eu vou mascando e esse ato de mascar essa goma, né, isso ativa a glândula parótida a secretar saliva. Então eu fico com mais saliva na boca. Tem uma coisa interessante, e existe interessante um estímulo, que é o estímulo gustativo, que acho que todo mundo já falou isso. Poxa, eu estou com água na boca. Não é? E às vezes você vê isso, que às vezes só você pensar, às vezes você pensa assim, numa fruta assim, bem ácida, tá? E aí você começa a salivar. Você tem assim, acerola, pitomba, umbu, né? Você tem framboesa, morango, limão. Então todas são frutas ácidas, né? São frutas cítricas que estimulam essa produção também de saliva. Isso é bom para quem tem halitose? É maravilhoso. Ou seja, o que eu quero dizer? Que tudo aquilo que eu conseguir fazer para estimular uma maior produção de saliva na boca é muito bom para evitar a halitose. Então, a hidratação, eu tenho que estar sempre me hidratando. Eu não posso deixar de me hidratar. Tá? Porque eu posso ter, entre outros problemas, já que a gente está falando de halitose, eu posso ter halitose por falta de hidratação. Né? Então, assim, não existe um tratamento rápido. Existe, como você falou, um tratamento paliativo, mas eu não estou tratando. É algo que melhora momentaneamente. Por exemplo, se eu mascar chiclete, melhora? Melhora. Se eu realizar um bochecho com uma solução correta, seria uma solução de dióxido de cloro. Melhora? Melhora. Inclusive, assim, é até aquele ataque que a gente faz quando a pessoa nos procura para tratar a halitose. Então, a gente de imediato já entra com essas soluções para bochecho, a gente entra com medicação também, lógico, essa medicação, existem contraindicações, então é bem específico, é baseado no peso corpóreo da pessoa, então é bem cuidadoso mesmo. Né? Enfim, tratamento rápido seria isso, né? Mas eu não acredito em tratamento rápido para a halitose, porque a causa é bem mais profunda. Né? A gente já pode ver a presença dos enxaguantes bucal, o tempo que faz variado. Quais são os melhores e os mais prejudiciais? Se tem alguma linha específica que enxaguante bucal e sem ninguém da linha do fabricante, mas qual o mais eficaz? Vai ajudar de imediato, assim, mesmo para ter uma sensação de bem-estar. Eu preciso de um evento tal, eu estou isolado, que eu não vou para uma palestra, eu não estou discutindo bem. Segundo, eu vou fazer esse palestra de casa, vou usar um enxaguante bucal X ou Y, vai me ajudar. Assim, ficar bem 12 horas para caramba. Existe isso cá? É interessante a pergunta. Assim, eu vou citar nomes comerciais, mas assim, princípio ativo, eu vou falar.
Eu já até mencionei aqui são essas soluções enxaguante à base de dióxido de cloro, para mim são os melhores, tá? São os melhores que existem, são bem específicos para a litose. E existe um outro também que é muito bom, que é, o princípio seria a clorexidina, 0,12%. Principalmente para aqueles casos que existem pessoas que apresentam já a gengiva, quadro de gengivite, que seria um processo inflamatório na gengiva, e existe o sangramento. Tá? E a clorexidina, 0,12%, ela é bem específica também nesse ponto. Para mim são os dois melhores princípios ativos, sabe? E outra coisa, existe também, não sei se você já ouviu falar, mas existe também no mercado saliva artificial. Se a gente hoje em dia as indústrias estão. Exatamente. Para você ver, nos Estados Unidos é o que mais cresce, é isso. Né? O que mais cresce são esses produtos de higiene oral. Cresce, acho muito absurdamente. Né? E então, esses produtos, né, essa questão que eu estava falando, da saliva artificial, ela existe tanto em forma de solução para bochecha, o enxaguante, né, como existe também em gel. Tá? E essa em forma de gel, né, você pode usar principalmente antes de dormir. Porque o que acontece quando a gente dorme? Existe uma diminuição do fluxo salivar, lógico. Né? Eu estou dormindo, aquele fluxo salivar meu, ele cai. Né? E o que acontece? Se cai, na boca tem micro-organismos. Se não tem, se o meu fluxo salivar cair, está reduzido, então vai formar saburra. E forma saburra à noite. É por isso que quando a gente acorda, isso é 5% das pessoas apresentam um odor. Né? Tem um odor, tá? Fraquinho, mas tem um odor em consequência disso, em consequência da diminuição do fluxo salivar e em consequência da formação da saburra que ocorreu durante a noite enquanto você dormia. Isso é chamado de halitose fisiológica. Todo mundo apresenta. Mas, a partir do momento que eu acordei, eu fiz um bochecho, escovei os dentes, eu me alimentei, ou eu tomei água, me hidratei, é para aquela halitose ali desaparecer. Se o odor permaneceu depois que você fez tudo isso, algo está errado. Então, é bom procurar um dentista, né, para poder verificar o que está errado. Por que eu falei dentista e não falei procurar um médico? Exatamente porque mais de 90%, eu vou arriscar aqui dizer 95% das halitoses, elas têm origem na cavidade oral. Então, a origem está na boca. Então, veja só, o dentista ele consegue tratar mais de 90%, 95% das halitoses é para o dentista tratar. Existem outros 5% que estão associados a outras alterações, como o estômago, né? Como alterações cardiovasculares, alterações pulmonares, alterações hormonais, o estresse. O estresse é horrível. Por quê? Quando você está estressado, o que acontece? Você desidrata. Né? Você desidrata. Então, diminui o fluxo salivar. Tá? O fumante, né? Também promove também essa desidratação. O álcool que você falou no início, muito bem que você frisou isso, tá? Também promove essa desidratação, certo? Então, o dentista, ele é um profissional que deve atacar, né? Que deve tratar a halitose. E quando ele descobrir que a halitose não está somente na boca, vamos supor, está no estômago, encaminha para um médico especialista, que é o gastroenterologista. Às vezes pode estar presente também por conta de uma amidalite, pode ser por conta de uma faringite, pode ser adenoide, pode ser sinusite. Então, quem vai tratar? O dentista trata toda a parte relacionada à boca, como a remoção da saburra lingual, como a restituição do fluxo salivar, tá? E lógico, é preciso avaliar também como é que estão os dentes, o estado dos dentes. Existem cáries nos dentes,
Tá? Como é que está a gengiva? Está inflamada? Não, existe secreção pela gengiva? Não existe? Os dentes estão como? Tem dente com mobilidade na boca? Existe abscesso gengival, abscesso periodontal? Existe ferida na boca? Olha só um tanto de coisa que a gente tem que ver. Né? Existe ferida na boca? Existem aparelhos na boca que não estão corretos, que não estão bem adaptados? Como é que está a higienização do paciente? Poxa, às vezes eu tenho um paciente, se você não higieniza, então aquilo, se a boca já tem bactérias, micro-organismos, o fato de você não ter uma boa higiene oral vai só aumentar mais ainda. São várias portas de entrada, né? Várias portas de entrada, exatamente. Então é muita coisa, tá, que você precisa estar juntando direitinho para poder estar tratando. Mas, voltando aqui, o bochecho, a gente ficaria com essas soluções de dióxido de cloro e a clorexidina 0,12% são bem eficazes, pelo menos para dar uma aliviada. E uma escovação. A gente está se aprofundando bastante, está incrível esse bate-papo para quem está chegando agora, que vai nos acompanhar. Mas as necessidades, quais as mais fáceis de ser tratada, mais visível, e as mais complexas, que é estomacal, que tem que ser um tratamento mais minucioso, mais aprofundado. Isso, Braga. Graças a Deus, e como eu já disse, mais de 90% das halitoses têm origem na boca. Para mim, são as mais fáceis de serem tratadas. Eu consigo tratar a halitose na boca com pouca coisa. Eu consigo tratar removendo, né, essa sabura lingual. E para isso existem os removedores, os raspadores de língua que a gente encontra aí no comércio, né? E aí o cuidado que eu tenho que ter é de raspar essa sabura, raspar a superfície da língua, mas de maneira leve. Porque se eu imprimir força, eu vou ferir a minha língua. E se eu ferir a língua, o que vai acontecer? Vai ter sangramento na região. Se tem sangramento, é coleção para micro-organismos. Se tem micro-organismos, eu tenho halitose, ou seja, quer dizer, não, meu dentista pediu para eu raspar a minha língua, foi piorar a halitose. Está devolvendo, né? Mas por quê? Porque eu fiz muita força. Então, existe o que o dentista orienta com relação a como que você deve raspar a língua. Tá? Muito bem, é fácil isso. Outra coisa é restituir o fluxo salivar, extremamente fácil. Extremamente fácil. Se você não conseguir através do estímulo mecânico, que é o tal da goma de mascar, se você não conseguir pelo estímulo gustativo, existe o estímulo químico também através de medicação, que o dentista vai ter a capacidade de estar prescrevendo. Tá? Então, é fácil também devolver o fluxo salivar normal. Então, olha só, eu já limpei a língua, já tenho um fluxo salivar normal. Poxa, a minha halitose está quase sendo tratada já. O que é que eu preciso ver? Na boca, o que é que tem? Eu tenho gengiva inflamada? Tenho. Opa, vamos tratar a gengiva inflamada. Tá? Tem lesões cariosas extensas? Tenho. Opa, vamos tratar essas lesões. Tem aparelhos que não estão bem adaptados? Vamos tirar e vamos atrás de aparelhos que fiquem bem adaptados na boca, que não favoreçam o acúmulo da placa bacteriana. Então, veja você, é fácil. Agora, no caso estomacal, graças a Deus, são raríssimos os casos. Né? São bem raros esses casos de halitose oriunda do estômago. Existem, principalmente aqueles casos que a gente tem gastrite. Né? E o paciente já chega muitas vezes, na sua conversa com o paciente, você vai perguntar se ele tem refluxo, se ele tem azia. Se a resposta dele for afirmativa para essas perguntas, você já sente, olha, uma luzinha, opa, aqui pode ter algum comprometimento do estômago. Ele tem azia, ele tem refluxo, né? Mas aí você precisa o quê? Da ajuda do gastroenterologista, para ajudar você a tratar essa halitose, porque se você ficar tratando só na boca, não vai dar certo. Aí é aquela coisa. O paciente já fez vários tratamentos e nunca que deu certo. Não tratou todo. Você tratou metade, não tratou a outra metade. Por quê? Você não foi para um médico gastroenterologista. Né?
Então, é isso que eu venho dizendo desde o início. Esse diagnóstico é de suma importância para o tratamento, para o sucesso e para a gente tirar esse nosso paciente desse isolamento social. A gente aumentar a autoestima dele, dizer, pronto, vai para a luta, né? Vai em frente, vai trabalhar. Né? Então, porque ele está ali, coitado. Está todo acanhado, está todo isolado. Né? E a gente precisa tratar, a gente precisa colocar o nosso paciente de pé novamente. Entendeu? A gente vê que já tem um pouco de tempo já que a pesquisa existe, mas assim, o que tem de nós? O que tem de mais novo, de mercado, que veio para ajudar? São esses problemas assim, que vai facilitar tanto a vida do paciente, como você, pesquisador, quem está na área do odonto. Assim, tem alguma pesquisa mais abrangente, livro de conversa. Cada dia tem, sem celebrar 22 agora de setembro, Ciências. É outubro. Outubro, né? Aí você tem alguma coisa em pauta já para assim, pesquisa mais aprofundada na litose? E aí, não só o Brasil, de mundial. Boa pergunta. Você lembra que um pouco atrás eu falei que nos Estados Unidos, uma das indústrias que mais cresce lá nos Estados Unidos é essa indústria exatamente relacionada a esses cuidados de higiene oral. Você pode ver que tudo que a gente tem aqui no Brasil, a maioria do que a gente utiliza aqui, muito dos Estados Unidos, todos, né? Mas veja só você, eu gostei da sua pergunta porque você me lembrou de uma coisa, existe um aparelho, esse aparelho, ele chama oralcroma. Ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai ajudar você no diagnóstico. Veja bem, para tratamento a gente tem um monte de coisas. Você tem essas soluções para bochecha, você tem medicações, você tem tratamento com esses estímulos gustativos, né? Mas esse aparelho, ele é um aparelho que você vai soprar numa cânulazinha, tá? Ele é interligado, existe um programa, né? Ele é interligado exatamente nesse programa, e você vai soprar uma cânulazinha e com esse sopro, esse aparelho, ele vai dizer exatamente de onde que está vindo a sua litose. Veja só, né? Então, ele vai simplificar. Né? A gente não tem ainda, aliás, no Brasil existem poucos desse aparelho, né? Mas ele simplifica nesse sentido, ele vai imprimir um laudo onde ele vai colocar exatamente a origem da tua litose. Ele vai dizer, você tem uma litose oriunda do estômago, uma litose oriunda de amidalite, entendeu? Tá? Então, ele vai imprimir e você já vai tratar diretamente. Então, esse é o que tem de mais novo, seria isso. Doutor, eu acho que essa conversa foi acima também, foi muito esclarecedor, que está, minha elaboração está elogiada com toda a crescência de informação que ela queria vir para prestigiar. Eu acho que muita informação, com precisão. Eu que agradeço realmente, Braga, viu? Agradeço, como eu disse no início, o seu interesse, né, por esse tema. Para mim é um tema muito precioso, porque ele mexe com a pessoa como o todo. Né? E assim como você tem que ver a pessoa, o paciente, né? Você simplesmente atender o paciente e tratar, né? Eu estou com um problema aqui, nesse dente aqui, e eu tratar somente o dente. Não, você tem que ver a pessoa. Né? E existe um tratamento para cada pessoa. Tá? Não existe essa coisa de um tratamento único, aquela linha de montagem, né? E vocês vai e coloca esse tratamento para todos os pacientes. Não é bem assim. Cada pessoa é diferente uma da outra. E por ser diferente uma da outra, ela precisa de toda a atenção e para poder você ter um tratamento correto para cada uma dessas pessoas. E a gente só consegue isso conversando com o paciente. A gente só consegue isso através do que se chama de anamnese, que é esse interrogatório para poder você chegar o mais profundo possível
tá? E descobrir qual o problema, o que está acarretando aquela halitose, né? Eu só tenho a agradecer esse seu interesse. Tá? Espero que realmente eu tenha contribuído um pouquinho. Foi, né? Eu queria que você deixasse um conselhozinho final antes da direção da delegacia. Quem está passando por um problema desse, como é que ele tem procurado, não tenha vergonha, que é possível, certamente? Sim, a primeira coisa, colocar na cabeça que a halitose tem cura. A halitose tem cura. Tá? E como eu disse, mais de 90%, 95% dos casos de halitose são de origem na boca. É fácil do dentista tratar. Não é difícil. E você veja, você trata removendo essa burra lingual. Facílimo. Você vai na farmácia e você consegue comprar esses raspadores de língua. Existem algumas escovas aí no mercado que já tem até o dorso da cabeça da escova, né? Tem como que esse raspador de língua, né? Existe, mas o mais indicado mesmo é o raspador de língua. E raspe de maneira suave, sempre da região posterior para a região anterior da língua. O dentista orienta no sentido de dividir a língua em 3 partes. O centro da língua e as 2 laterais. Então você raspa o centro de maneira suave, raspa a lateral, raspa a outra lateral. E eu pergunto, quantas vezes eu devo raspar? Quantas vezes eu devo raspar? Não existe isso. Na literatura, às vezes a gente encontra, você deve raspar 20 vezes cada seção da língua. 20 vezes o centro, 20 vezes as laterais da língua. Não sei. Eu digo o seguinte, você vai raspando e você vai limpando o raspador com uma gase e você vai verificando a sabuga que vai ficando na gase. Então significa dizer que você está no caminho certo. Que você está removendo essa sabuga. Tá? Você está removendo. Então você vai limpando aquele raspador e raspa novamente. Limpou, raspa novamente. Tá? À medida que você mesmo vai vendo quantas vezes vai ser necessário. E nesses casos, acontece a criança, a terceira idade, ou mais específico, só em gente adulta, assim? Não, é mais específico no idoso, né? Por quê? Porque à medida que a idade vai avançando, eu vou tomando mais medicamentos, eu vou tendo mais alterações sistêmicas, é normal a glândula produzir menos saliva, tá? É normal eu ter um pouco mais de problemas envolvendo os dentes, aí eu já passo a ter a chamada doença periodontal. Não estou dizendo que todos têm, mas é mais provável de ter a doença periodontal, que é aquela doença que afeta a estrutura de sustentação do dente. Né? Então, eu passo a ter mais patologias. Por isso que o idoso ele pode ter mais halitose do que o jovem, mas o jovem também pode, principalmente o jovem que está aí no ritmo aí bem acelerado, né? E com nível de estresse já bem elevado, certo? E com certeza ele vai ter um pouquinho mais de halitose. Portanto, assim, o jovem, eu digo assim, hidrate-se. Sempre ande com sua garrafinha mesmo e vá se hidratando sempre. A hidratação é excelente, principalmente porque muitas vezes o jovem está nesse ritmo de provas, né, de tudo, e isso gera um estresse. Não tem como. Você tem esse estresse. Né? É isso. Muito bem. Acima da média, como sempre, doutor, quem possa procurar o senhor aqui para esse atendimento de segunda a sexta-feira. Segunda, sexta-feira. Sempre eu estou aqui o dia todo, sempre de 8 até meio-dia, e depois de 2 horas até as 18 horas, 17h30, 18 horas. Rua Napoleão Lima, 17h10. Beleza. Obrigado demais por esse programa. Já está em duas mãos nesse 18/5/2024, a informação dessa, pura decência. Muito a gente vai finalizar perguntando a FG. Tá ótimo, obrigado. E veja que feito conforme o senhor, tematizada
com todo respeito e zelo, o programa Tardear faz. Com certeza. Ah, muito bonito. A gente pensou o teste, que a gente terminou uma Copa, o entrevistado. Muito obrigado. Maravilha. Beleza, pessoal? Muito Isso é a itinerário Tardear. Hoje foi o dia. O programa está sendo recebido por esse ilustre doutor cirurgião petista da área. Está aqui falando um pouquinho já de informação mais séria. Logo, esse conteúdo vai estar na íntegra do nosso canal do YouTube, no Instagram e nas demais plataformas onde está o programa Tardear. Beleza? Sinta todos abraçados, doutor. Satisfação. Obrigado. Obrigado por você, Braga.